A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus, que alegria estar com vocês. Confesso que estou feliz e aleluiado com o que eu estou vendo, muito feliz mesmo. E com os olhos da fé já estou vendo multidões e multidões sendo alcançadas para a glória de Deus através da sua vida, amém, queridos? Glória a Deus, que alegria, bênção demais esse primeiro dia da nossa conferência de evangelismo E me apresentando, né? Alguns já me conhecem. Eu sou o pastor Anderson Luiz, estou atualmente pastoreando a terceira IPR de Cianorte, mais conhecida como Família Peniel. E sou casado com a mulher mais linda do meu mundo, amém? A minha esposa, Liliane Mota. E juntos nós temos 2 príncipes, o Samuel, com 9 anos, que vai fazer 9 anos agora em novembro, e o Guilherme, com 7 anos. Estamos em Cianorte ali fazendo uma grande obra e não podemos parar, amém? É uma honra estar com vocês aqui para transbordar um pouquinho desse coração do evangelista, esse coração, né, essa paixão de ganhar almas, de falar desse amor de Deus. Eu quero que você coloque muito amor nas minhas palavras, na medida que nós estivermos transbordando aqui na vida de vocês. Amém? Eu sou formado ali em Cianorte, no nosso seminário presbiteriano renovado, onde hoje eu tenho a alegria de fazer parte da diretoria do seminário e também de ministrar aulas ali, né? Eu ministro 3 disciplinas. Estive também em missões no estado do Acre, durante 2 anos. Nós tivemos a graça de plantar 2 igrejas, uma em Rio Branco e outra em Cruzeiro do Sul, bem na divisa já com o Peru. E foi extraordinária a experiência que tivemos ali. E eu quero também, durante o seminário aqui, compartilhar algumas estratégias que eu tenho certeza que vai queimar no seu coração. Meu intuito aqui é trazer lenha para jogar na fogueira de vocês, amém? Para que essa fogueira, para que essa chama do amor a Cristo e por Cristo possa continuar aumentando no coração de vocês e isso possa reverberar em vidas, frutos, almas ganhas para o reino de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós vamos já começar. Eu sempre começo dizendo o seguinte: você vai receber na medida da sua fome, na intensidade da tua sede. Então, se você tiver com um coração bem ensinável, um coração bem quebrantado, você vai receber muito, amém? Então, nós vamos fazer uma primeira oração nesse sentido, para que o teu coração esteja sendo preparado agora pelo Espírito Santo, para que você receba de uma forma extraordinária, amém? Coloca a mão no teu coração e fale com Deus, fala para Deus, fala: Senhor, eu quero receber muito. Fala para Ele: Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos apresentar, ó Deus, o nosso coração ao Senhor, apresentamos, ó Deus, a nossa mente, os nossos pensamentos, pedimos, ó Pai, que o Senhor venha com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua direção, ministrando poderosamente, ó Pai, em nós e através de nós, que o Teu nome seja sempre exaltado, que seja o Senhor, ó Pai, glorificado por tudo aquilo que acontecer a partir desta conferência. Senhor, vem sim, ó Deus, sobre nós, vem nos enchendo, ó Pai, dessa graça abundante, vem sim, ó Deus, falando ao coração dos Teus filhos, e que eles possam sim, ó Deus, ser ativados, tanto profeticamente, quanto também, ó Deus, no ministério evangelístico, que eles sejam ativados, ó Pai, para que pela Tua palavra, vidas sejam transformadas e que eles sejam um canal, sejam um instrumento do Senhor, boca de Deus nessa terra, para ministrar aos corações sedentos, para ministrar às vidas que estão por aí, nesse estado, nessa cidade, clamando, buscando a luz, buscando a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, levanta uma igreja pujante, uma igreja ousada, uma igreja, sim, ó Deus, que se coloca na brecha, uma igreja que entendeu o Teu chamado, uma igreja que obedece os Teus valores, os Teus princípios, os Teus estatutos, e vem impulsionando esta igreja pelos 4 cantos desse estado, desta nação, para assim, ó Deus, cumprir o propósito eterno que o Senhor determinou para nós, em nome do Senhor Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Eu creio que a maioria já recebeu o livro aí no kit, né?
Então, amanhã nós vamos mergulhar de acordo nas ministrações, mas hoje eu quero fazer uma pequena introdução com vocês para lançar bases naquilo que nós vamos trabalhar durante esses dias, amém? E eu sei que o Senhor, Ele prepara o nosso coração de tal maneira a estarmos completamente alinhados com a palavra, amém? Eu vou estar ministrando aqui no caráter de evangelista. Eu sei que às vezes se confunde muito a ideia, mas é pastor, é apóstolo, é evangelista, é mestre, e nessa conferência eu quero mostrar para vocês um pouco do coração do evangelista, como ele se move dentro do reino e como ele ativa novos evangelistas, amém? Então, antes de iniciar também, deixa eu só verificar aqui, levanta a mão quem é evangelista, deixa eu ver aqui, quantos evangelistas nós temos em nosso meio? 0,7, 1, 2, deixa eu ver aqui, 2, 3, conseguimos peneirar mais alguém? Olha aí, ó, eita glória de Deus, então tá, nós vamos fazer essa ministração e no final, se eu lembrar, eu pergunto de novo se vai levantar mais alguns evangelistas. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 9, para quem tiver com o livro, for acompanhando o livro, está na página 14 e 15, ok? Nós vamos lançar aqui alguns alicerces. Eu gosto de utilizar esses dois textos. Na verdade, são tantos textos que nós podemos utilizar, mas esses dois textos, para mim, são bases fundamentais para aquilo que nós vamos trabalhar amanhã. Amém? Então, amanhã, por exemplo, pode ser que surjam algumas perguntas. Pastor, mas da onde você tirou essa ideia? Da onde você está extraindo essa estratégia? Queridos, 100% bíblica, ok? Eu creio que a Bíblia, por si própria, ela já nos dá muitas opções de como trilhar essa voz profética, essa voz evangelística no reino de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 1 ao 6, quem encontrou diz amém. Está escrito assim: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder, em outras versões, autoridade e poder, sobre todos os demônios, para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles quem, queridos? Quem foi que saiu aqui? E saindo eles quem? Isso, fala bem alto. Quem? Os discípulos. Se você tiver dúvida, anota aí. Se você está com uma caneta, anota aí do lado. Saindo eles, os discípulos percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo cura por toda a parte. Vira a página, Lucas capítulo 10, do versículo 1 ao 11, está escrito assim: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 3 em 3, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Amém? Amém? Amém nada, irmão. Eu li uma coisa errada aí. De quanto? De 2 em 2. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela assim: amém nada. Vamos lá. Adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide. Fala comigo. Ide. Como que é o nome dessa conferência? Fala bem forte. Como que é o nome dessa conferência? Com um olhar de profeta, olha para esse irmão que está do seu lado e fala para ele assim: ide.
Para não fazer acepção, vira para o outro irmão do outro lado, fala para ele: ide. Ide, eis que eu vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alpargas, nem a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nessa casa. Toda a igreja. Paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo daquilo que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhe: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, e dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudindo sobre vós, sabei com tudo isso, que já o reino de Deus é chegado a vós. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, nesses dois textos nós extraímos aqui, não somente a estratégia que o próprio Jesus conduziu aos seus discípulos para efetivarem uma missão, mas também nós como igreja podemos exercer isso na prática. Muitas vezes nós olhamos para as escrituras e achamos assim: mas isso aqui foi naquela época, foi para aquele tempo, foi para aquele momento, e achamos que nós não podemos aplicar isso hoje. Então, muitas vezes, sem querer, nós estamos colocando a Bíblia como obsoleta, colocando ela como algo atrasada, e esquecendo que a Bíblia é a palavra de Deus, e nela nós podemos confiar, nela nós podemos, de uma forma tão efetiva, exercer o que está escrito. São princípios imutáveis que o próprio Deus deixou para que nós, como igreja, possamos avançar no reino de Deus. Às vezes queremos ganhar almas, queremos fazer tantos projetos, mas às vezes fazemos isso na força do nosso braço, sendo que o próprio Jesus deixou alguns princípios para que nós possamos, de uma forma tão leve, fazendo com que Ele, o próprio Cristo, trabalhando em favor da sua igreja, execute uma grande obra. Quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, que nós somos cooperadores de Cristo, ou seja, nós estamos aqui para cooperar com Ele, na obra dEle, na missão dEle. E se Ele é o dono da igreja, se Ele é o nosso Senhor e Salvador, Ele está fazendo uma grande obra. O que nós, como igreja, precisamos fazer? Cooperar com aquilo que Ele está fazendo. No mínimo, não atrapalhar o que Ele está fazendo. Amém? Já dizia o ditado: se não ajuda, não atrapalha, é ou não é? Mas nós precisamos cooperar. E de que forma nós vamos cooperar? Observando os princípios. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 9, nesse primeiro momento, Jesus escolhe quantos discípulos? 12 discípulos. E Ele vai separar em duplas. Então, quantas duplas? 6 duplas. Então, inicialmente, a primeira missão que Jesus envia são 6 duplas. 6 duplas. E Ele fala assim, olha, vocês vão em todas as aldeias. Então, essas 6 duplas receberam um direcionamento, receberam uma bagagem necessária para essa viagem, e eles foram cumprir uma missão pré-determinada, uma missão estabelecida pelo próprio Jesus. Amém? Então, vamos de novo aqui observar esses 2 textos. Por quê? São a mesma missão distribuída nos 2 textos. Então, são pessoas diferentes, porém, com o mesmo destino, com as mesmas observações. Muda-se aqui um pouco o tempo, muda aqui um pouco a geografia, mas a missão é a mesma. Qual é a bagagem necessária para fazer essa missão? Você que está com o livro aberto, na página 15, gratidão, receba galardão de profeta sobre a tua vida, em nome de Jesus. A igreja pode falar amém? Amém. Aleluia. Na página 15, eu coloquei qual é a bagagem necessária para a missão que nós, como igreja, precisamos fazer. No entanto, que nos 2 textos, Jesus ele é bem enfático quando ele vai falar assim, olha, não levem consigo para essa viagem, nem pão, nem sandália, nem alforje, nem dinheiro, nem 2 túnicas, e a ninguém
saudeis pelo caminho. Jesus está dizendo o seguinte: a missão que eu tenho para vocês necessita de uma única bagagem. Qual é essa bagagem? Poder e autoridade. Então, queridos, eu vou fazer aqui um ato profético, não sou eu que estou liberando, amém? Jesus já liberou sobre a tua vida, mas pode ser que do nosso meio tenha alguns desavisados que não lembraram disso ainda, não captaram essa ideia. Faz assim com as tuas mãos, faz assim, ó. Não sou eu que estou liberando, amém, queridos? O próprio Jesus já liberou, eu só quero confirmar isso aqui. Se você tiver fé, você recebe aí em nome do Senhor Jesus. Deus já liberou sobre a tua vida poder e autoridade. Fala, eu recebo e tomo posse em nome de Jesus. Pastor, como é que nós vamos ganhar almas? Pelo poder e autoridade no nome de Jesus. Você já recebeu isso? Quem entendeu diz amém. Então, se você tem poder e autoridade, você não está indo na tua força, você não está indo no teu conhecimento, você não está indo na tua estratégia, você não está indo porque você é o mais bonito do que todo mundo. Não, você está indo porque Jesus te capacitou com poder e autoridade. Então, quando eu vou ministrar na vida de alguém, quando eu vou ser instrumento do amor de Cristo na vida de alguém, eu estou fazendo isso no poder e na autoridade no nome de Jesus. Ai, pastor, mas eu sou tímido, eu não sei falar, pastor, mas como é que eu vou chegar, como é que eu vou fazer aquilo? E se eu errar as palavras? Ei, você não está indo no teu conhecimento, você não está indo na tua força, você não está indo naquilo que você pode fazer, você está indo naquilo que Ele já fez. É no poder e na autoridade que Ele já liberou sobre a tua vida. Amém? Então, a única bagagem que nós, como igreja, precisamos para evangelizar, para ganhar, Viamão, Porto Alegre, como que é o nome daquela cidade que os irmãos vieram? Camaquã. Isso. É isso aí. E todo o Rio Grande do Sul, o que vocês precisam é poder e autoridade. Então, não é por aquilo que você é, não é por aquilo que você tem, não é por aquilo que você conhece, mas é por aquilo que Ele te deu. Você está capacitado, você está revestido, então toma posse desse poder e da autoridade. Qual é o objetivo da missão? Missão dada, missão cumprida. Agora, se eu não sei qual é a missão, eu nunca vou cumprir a missão. Eu preciso ter certeza de qual é a missão que nós, como igreja, estamos executando. Muitas vezes a igreja não está prosperando, a igreja não está avançando, porque ainda não entendeu o seu objetivo nessa terra, não entendeu o seu chamado, não entendeu o tripé, o fundamento do qual o chamado está alicerçado. E olha só que interessante, aqui no versículo 1 e 2 do capítulo 9, está escrito assim: e convocando os seus 12 discípulos, Jesus só convoca para a missão quem é discípulo. Tem discípulo de Jesus aqui ou não? Fiquei até com medo, tem gente que nem levantou a mão. Mas amém. Tem discípulo de Jesus aqui, sim ou não? Amém. Escuta, queridos, fica tranquilo. Se você não é discípulo, Jesus não vai te chamar para a missão dele. Fique em paz, fique em paz. Ele só chama quem é discípulo. E antes que você dê a justificativa, dizendo, mas eu estou tão atarefado, estou tão ocupado. É desse jeito, Jesus só chama quem já está trabalhando. Ele não vai chamar pessoas que estão paradas, que não estão fazendo nada, que não estão frutificando, que não estão trabalhando. Ei, escute, ele vai dar um objetivo muito bem claro. Versículo 1 e 2. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curar enfermidades, e enviou-os para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Então, aqui está bem claro. Para que eu recebo poder e autoridade? Pastor, eu recebi poder e autoridade porque agora eu sou o profeta da igreja, eu sou o mais bonito da igreja, eu vou cantar melhor, eu vou tocar melhor. É para isso que você recebeu poder e autoridade? Não. Você recebe poder e autoridade para fazer a missão que Jesus te chamou. E aqui está dizendo, você recebeu poder e autoridade sobre todos os demônios, para curarem enfermidades, expulsar os demônios, e pregar o evangelho, anunciar as boas novas. Então, onde você chegar, o lugar onde você pisar as plantas dos seus pés, ali você tem poder e autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos e para pregar as boas novas do reino de Deus. Amém? Nós precisamos ter esse entendimento. E aqui, já quero dar um spoiler daquilo que nós vamos trabalhar amanhã.
que uma das características do evangelista, da pessoa que entendeu o chamado dela, é a agilidade, é a rapidez em colocar em prática a sua missão. É muito interessante, porque quando você descobre o teu chamado, descobre o teu propósito de vida, no lugar onde você chegar, seja na empresa, na escola, na faculdade, na rua, na rodinha que você se aproximar, você não chega sendo uma pessoa neutra, você não chega com a cabeça na lua, você não chega de qualquer jeito, você já chega pensando aqui no teu coração, quem é que eu vou ganhar para Cristo? Como é que eu vou falar do amor de Deus? Como é que eu vou transbordar esse amor que está queimando aqui dentro? De que forma eu vou achar uma brecha nessa situação, nessa sala de aula, neste lugar, para falar daquele que me salvou, daquele que é o meu Senhor, daquele que me amou primeiro? Como é que eu vou fazer isso? Todo evangelista, ele tem agilidade para tomar posse do lugar, se colocar, se posicionar e fazer o que tem que ser feito. Amém? Amém. Queridos, olha só que interessante. Ele está dizendo assim, se eu entendi que eu tenho como objetivo pregar a palavra, curar os enfermos, expulsar os demônios, é simples. Chegou num ambiente, tem alguém endemoniado? Então o assunto é contigo. Tem alguém enfermo? Então o assunto é contigo. Tem alguém que ainda não ouviu a palavra? Então você é a resposta de Deus. Vocês estão entendendo? Jesus é a resposta de Deus para um homem caído, para um homem perdido. E a igreja é a resposta de Deus para uma sociedade corrompida. Nós somos a resposta de Deus. Agora, onde você chega, se você não emite, se você não transborda essa resposta, alguma coisa está falho, e não é em Deus, e sim em nós. Nós precisamos ser rápidos em dizer, Senhor, como é que eu posso dar a resposta que essa pessoa está precisando? Como é que eu posso ser essa resposta? Como é que eu vou transbordar o seu amor? Senhor, eu não tenho, estou cercado, Senhor, de todos os lados, não tem nenhuma brecha para eu falar do teu amor. O que eu vou fazer? Peça aí estratégias. Amanhã nós vamos falar também de algumas estratégias, de forma que, como nós vamos quebrar algumas muralhas para entrar com o amor de Deus. Amém? Detalhes dessa missão, ainda na página 15. Jesus, ele sempre disse, olha, vão de 2 em... Por que eu não posso ir sozinho? Vocês vão perceber, queridos, que ao longo da caminhada, sempre aparece o super crente. Vocês conhecem o super crente? Pastor, deixa comigo, eu vou lá resolver essa parada. Pastor, deixa comigo, pastor. Não, ninguém precisa me ajudar não. Pode deixar que eu vou sozinho. Foi isso que Jesus falou? Não vai ninguém sozinho. Não vai ninguém sozinho. Se nós somos uma família, nós vamos andar em unidade. No Evangelho de João, capítulo 17, Jesus está dizendo que o mundo conheceria a igreja pela sua unidade. É a unidade que nos faz forte. É a unidade que faz a igreja transbordar o que Deus está derramando aqui dentro. É a unidade. Amém, amados? Então Jesus está dizendo, ó, vocês vão de 2 em 2, até porque se acontecer qualquer coisa, um dos dois vai se tornar testemunha do que aconteceu. Sempre você vai ter alguém que vai poder te defender, te socorrer, te levantar. Não ande sozinho. Cadê a pessoa que anda com você? Cadê a pessoa que conhece o teu coração? Cadê a pessoa que evangeliza junto contigo? Cadê a pessoa que quando você precisa, você liga para ela, ela está pronta para te ajudar? Quem é essa pessoa? Ah, pastor, eu venho na igreja, eu gosto tanto, o louvor é tão legal, as palavras bacanas, mas eu prefiro andar sozinho. Tem algum princípio quebrado. Não ande sozinho. Olha para a pessoa cheirosa que está do seu lado e fala para ela assim, não ande sozinho. É um perigo, irmão, andar sozinho. É muito perigoso esse lugar. É muito perigoso esse isolamento. Você não é uma ilha para viver sozinho. Você nasceu para ser um ser social. Nós vamos sempre viver em unidade, em comunidade. Amém? Estaremos andando juntos. E aí sim o reino de Deus acontece. Amém? Então, ir de 2 em 2. Outra situação. Teremos dificuldade nessa missão. Pastor, você está sendo meio pessimista, pastor. Para que falar que vai ter dificuldade? Querido, não foi eu não. Olha lá.
Jesus falou no versículo 3 do capítulo 10. Ide, eis que eu vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Ei, quem está nos enviando para um período, um estágio no meio dos lobos, é o próprio Jesus. Por que ele diz isso? Porque vai ser uma missão difícil. Vai ser uma missão que vai ter desgaste. Porém, eu quero te alegrar, queridos. A vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. A palavra dele não vai voltar vazia. Toda semente que você lançar, você como um bom evangelista, onde você lançar uma semente do amor de Jesus, sempre vai haver frutificação. Pode passar o tempo que for, vai dar certo, queridos. Ei, não desista de ninguém à sua volta. Pastor, por que eu não posso desistir de ninguém? Porque Deus não desistiu de você. Você está aqui porque Deus continuou investindo em você. Amém, amados? Amém. Nós não temos o direito de desistir de ninguém. De vez em quando a gente fica chateado, porque você está falando do amor de Deus, você está ali insistindo, você está estendendo a mão, a pessoa às vezes não quer. Nós vamos trabalhar isso amanhã, calma. Nós vamos trabalhar sobre esses conceitos dos não que nós vamos receber. Muitos nãos que nós vamos receber diante dessa missão. Porém, como Jesus é completo, é perfeito, ele fala, olha, no lugar que não vos receberem, sacudir o pó dos vossos pés e parte, porque se essa pessoa que você está evangelizando não quer, pode ter certeza, tem muita gente que está querendo. Pode ter certeza, ei, então você não foi chamado para desistir, você não foi chamado para parar no meio do caminho, você não foi chamado para querer desistir das pessoas, você foi chamado para lançar a semente, você foi chamado para abrir a tua boca e anunciar as boas novas, você foi chamado para pregar a palavra, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, você foi chamado para uma missão, e que privilégio essa missão, sim ou não? Privilégio, você é um privilegiado. Só que você tem que tomar posse disso. Outra coisa, a missão é urgente. Pastor, por que você fala que a missão é urgente? Simples. No capítulo 9 você vê Jesus dizendo o seguinte: não leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem roupa. Ele está falando assim, ó, não dá tempo de você ficar levando bagagem, malas. No capítulo 10, ele fala a mesma coisa, não leveis bolsa, nem alforje, nem alpargas, e a ninguém saudeis pelo caminho. É interessante que no capítulo 10 ele acrescenta até essa saudação aqui, né? Vale a pena a gente entender por que Jesus fala para você não saudar ninguém pelo caminho. Queridos, na cultura judaica, eles têm uma situação assim, que quando um judeu via um outro judeu, ele começava lá, Shalom Adonai. E aí ele ficava perguntando, como é que você está? Como é que está o casamento? Como é que está o seu pai? Como é que está a sua mãe? Como é que estão os filhos? Como é que está todo mundo? Como é que está o boi, o seu gado? Como é que está o seu papagaio? E ficava ali perguntando. Aí o outro judeu estava lá respondendo, estou bem, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando ele terminava de responder tudo, aí o outro começava, e você? Como é que está o teu pai? Como é que está a tua mãe? Como é que está a tua família? E demorava demais a saudação. Eram saudações longas quando esses judeus se encontravam. E Jesus está dizendo o seguinte, e a ninguém saudeis pelo caminho. Por quê? Porque a missão que ele tem para nós é urgente. É urgente. Queridos, pasmem, algumas pessoas aqui têm aqueles programinhas no celular que conseguem, no final do dia, passar um relatório. Quanto tempo você passou ali nas saudações do WhatsApp, na saudação do Instagram, na saudação do Facebook. E se você for um pouquinho mais esperto, você vai perceber que também lá nas configurações você vai saber quanto tempo você está perdendo, ou você está gastando, né, com essas redes sociais. São saudações que quando você percebe já foram 2, 3 horas do seu precioso dia. São horas que não voltam mais. E como a missão que nós temos é urgente, ei, quanto é que vale a tua hora? Quanto é que vale o teu dia? Se você soubesse quanto é que vale a tua hora, você não desperdiçaria nenhuma dela. Amém? O que acontece é que nós muitas vezes estamos envolvidos com tantas coisas dessa terra que perdemos o entendimento da missão e do propósito eterno. Ei, você não foi chamado para jogar tempo fora. O seu tempo é uma das moedas mais preciosas da sua vida. Esse tempo que hoje talvez você desperdiça
amanhã pode ser que ele faça falta. Se você puder, pega na mão dessa pessoa cheirosa que está do seu lado e fala assim: não perca tempo. Ei, o tempo é precioso, o agora é precioso, esse momento é único. Escuta o que ele diz: esse momento não volta mais, é único. Esse momento é único, é um presente de Deus, então não perca. Tenha, aqui que eu quero também enfatizar o que eu já tinha falado no começo. Todo evangelista, ele tem o senso da emergência. Pode ver, queridos, no conceito, depois nós vamos trabalhar mais sobre isso. Todo evangelista, ele era treinado no atletismo. Naquela época não tinha metrô, não tinha avião, não tinha, né? Ele era treinado na corrida, porque ele tinha que anunciar as boas obras, ou melhor, as boas novas. Ele tinha que anunciar a notícia de quem tinha ganhado a guerra. Então ele sempre corria para levar ao rei a boa notícia. Então todo evangelista tinha no seu coração o senso de urgência. Sabe o que muitas vezes a igreja tem perdido nesses dias? O senso de urgência. A igreja tem perdido esse senso de que nós estamos focados numa missão eterna. E muitas vezes nós ficamos focados numa situação presente, terrena, e esquecemos da urgência. Começa a ficar confortável. Ah, Jesus, vamos fazer umas 3 tendas aqui, vamos fazer umas tendas aqui. Está tão bom esse negócio, ó. Estou vendo aí, estou tendo uma visão da glória de Deus na terra. Vamos ficar por aqui mesmo, Jesus. Por quê? Muitas vezes nós vamos nos acomodando com um estilo de vida terreno. E esquecemos que nós estamos aqui com um senso de urgência. Ei, o tempo está passando, tem vidas morrendo, indo para o inferno, esperando a igreja ser a boca de Deus para anunciar as boas novas. E nós precisamos dar essa resposta para a cidade. Eu tenho certeza que perto da tua casa, eu tenho certeza que lá no teu trabalho, tenho certeza que lá na tua escola, na tua faculdade, tem alguém que ainda não se rendeu a Cristo. Tem alguém que está esperando você ser instrumento de Deus para falar do amor de Deus para essa pessoa. Eu lembro, queridos, que quando eu entreguei a minha vida a Cristo, passou um tempo, quando eu acordei para a vida, eu fui fazer uma retrospectiva mental de todas as escolas que eu tinha passado, todos os cursos que eu tinha feito. Eu fui lembrar quem eram os crentes que estudaram comigo, que eram os meus amigos. E eu fiz uma lista lá de uns 10. E começou a me dar uma indignação santa. Eu falei assim: meu Deus, eles eram crentes, eram os meus amigos, mas eles não falavam de Jesus para mim. Por que eu demorei tanto tempo para conhecer esse amor? Por que eu demorei tanto tempo para me entregar a Ti? Se eles tivessem liberado a palavra de vida, o Lázaro teria ressuscitado. Vocês estão entendendo? Muitas vezes, queridos, os ímpios não estão recebendo a palavra, não é simplesmente porque não tem um crente do lado dele. Às vezes tem, mas o crente é 007, está ali, ó, camuflado. Ah, se alguém me perguntar, eu falo que eu vou naquela igreja lá. Ei, escute, seja tu a luz no lugar aonde você está plantado. Seja tu a resposta de Deus para aquele lugar. Seja tu a resposta de Deus para os teus vizinhos. Seja tu a luz que vai brilhar na vida das pessoas que estão passando na frente da tua casa, que estão cruzando o teu caminho. Quem está entendendo diz amém. Amém. Uau! A missão é urgente. Não levem bagagens. Não fique preocupado com as bagagens dessa terra. Nós precisamos ter esse senso de urgência. Quem está entendendo diz amém. Amém. Outra coisa, na página 16. Conceder a paz que há em ti. Ah, queridos. Jesus diz o seguinte: na casa em que entrares, dizei primeiro, paz seja nessa casa. Ah, eu gosto demais desse conceito. Por quê, queridos? Porque às vezes nós estamos achando assim, olha, você quer ver uma coisa? Não que na igreja nós estamos errados. É uma cultura, nós temos essa cultura. Mas na porta da igreja, geralmente a pessoa está chegando, a gente fala o que para a pessoa? Paz do Senhor. E a pessoa responde o quê? Paz do Senhor. Vamos analisar esse texto. Olha o que esse texto diz. Em qualquer casa em que entrar, dizei primeiro, paz seja nessa casa. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a... Não, mas antes da paz tem uma palavrinha. A vossa paz. Opa, então peraí.
Pastor, você está querendo dizer que quando eu entrar numa casa, eu vou dizer, paz seja nessa casa. O que vai repousar naquela casa é a paz que está em mim. Isso. É a paz que está em você. Ei, escute, olha aqui para mim. Você só libera aquilo que você tem. Você só transborda aquilo que você está cheio. Então, muitas vezes a gente fala assim, paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor. A gente não está transbordando o que está em nós. Apesar que tem alguns irmãos que são tão atribulados, quando ele fala paz do Senhor, você fala, eu não quero não. Que a pessoa é tão atribulada que se você receber aquilo que está dentro dela, você fica atribulado. Mas olha a missão que Jesus está liberando sobre nós. Aonde você chegar, a paz de Cristo precisa chegar. Aonde você pisar as plantas dos seus pés, a atmosfera daquele lugar tem que mudar. Tem que mudar. Se você é uma pessoa cheia de Jesus, cheia da paz, aonde você chega, o ambiente tem que ser mais tranquilo. Irmãos, eu já conversei com pessoa que fala assim, pastor, lá no meu setor, tem um crente lá que ele é o encarregado. Mas pastor, quando ele chega, fica um clima tenebroso. Todo mundo fica tenso, todo mundo fica atribulado. E o camarada é crente. Tem alguma coisa errada. Ei, aonde nós, como igreja, chegarmos, nós precisamos transbordar essa paz, nós precisamos passar segurança, precisamos passar a paz, a tranquilidade do reino. Sim ou não? Ou será que eu estou equivocado? Olha o que Jesus está falando, aonde vocês chegarem, se ali houver filhos da paz, a vossa paz vai repousar sobre ele, vai repousar sobre aquela casa. Mas se não tiver ninguém de paz, você recebe a paz de volta. Fica tranquilo, querido. Eu lembro certa vez que eu estava saindo de Cianorte e indo para Curitiba, e aí eu levei um monte de panfleto ali, estava dirigindo, mas do lado do motorista eu tinha deixado vários panfletos evangelísticos, e eu lembro que cada pedágio que eu chegava, eu dava o dinheiro e dava um panfleto e falava assim, Jesus te ama. E aí, segue viagem. Chegava no próximo pedágio, Jesus te ama. E vale viagem. Aí teve um dos pedágios, já chegando perto de Ponta Grossa, que aí eu peguei o panfleto e falei assim, Jesus te ama. Aí a moça do pedágio pegou o panfleto e jogou para dentro do carro de novo. Eu não quero saber do seu Jesus, não. Vai para lá com esse negócio. E eu fiquei tão mal com aquilo. E aí eu estava escutando um louvor, estava assim um clima, uma atmosfera maravilhosa dentro do carro. De repente eu saí daquele pedaço, desliguei o louvor e comecei a ficar bravo. Não vou mais falar de Jesus para ninguém também não. Ah, esse negócio, olha lá, Senhor, olha o que essa mulher fez. E estou indo. E aquele silêncio. E eu resmungando, Jesus, olha lá, olha o que essa mulher fez. Aí de repente eu senti uma voz doce, suave, falando assim, volta naquele pedágio e pega a sua paz de volta. Na hora eu entendi. Ei, escute, ninguém nessa terra, ninguém nesse mundo tem a capacidade de roubar a tua paz. É você que de vez em quando deixa ela esquecida em algum lugar. Eu falei, Senhor, é verdade, aquela mulher não vai roubar minha paz não, então devolve minha paz aqui. Aí eu liguei o louvor de novo e fui adorando e fui glorificando e voltei a fazer a mesma coisa. Escute, nós precisamos entender que ninguém toma a nossa paz, a não ser que você receba a ofensa e perca a sua paz. A ofensa das pessoas não é critério para você perder a paz. De novo, a ofensa das pessoas não é critério para você perder a paz. Amém? Amém? Porque cada um só dá o que tem. Eles dão ofensa, você dá paz. Amém. Meu Deus, é forte. Agora, olha que interessante. Ele diz, a paz que há em ti vai ser liberada sobre aquela casa. Queridos, nós precisamos liberar sobre vidas, sobre casas, sobre ambientes. Eu gosto demais dessa palavra atmosfera. Nós temos o pastor José Roberto, o pastor Fabrício conhece ele. Ele agora, a gente colocou ele como pastor de atmosfera na igreja. Criamos um cargo novo lá. O que é o pastor de atmosfera? É o pastor que cuida da atmosfera, do ambiente. Nós entendemos, queridos, que o ambiente, ele precisa ser bombardeado de paz, de oração, antes das pessoas chegarem. Então, 1 hora antes do culto, ele chama a equipe de intercessão e eles começam a orar. Eles começam a orar no ambiente. E eles vão orando ali, aí o louvor já está terminando o ensaio, eles já sobem no altar, eles oram com o louvor, aí vai lá, ora com o pessoal da mídia, vai lá no estacionamento, ora com o pessoal do estacionamento, e aí na hora que a igreja começa a chegar, aquele ambiente já tem uma atmosfera
de oração, intercessão e de adoração. Quando essa mentalidade passa para as pessoas, o que nós fazemos agora também? Nas nossas casas, na empresa. Se você quer mudar o lugar onde você trabalha, chega um pouquinho mais cedo. O duro é que tem muito crente que já chega atrasado, né? Mas chega um pouquinho mais cedo no seu trabalho e já começa a bombardear aquele ambiente com oração, com intercessão, dizendo: cada pessoa que pisar a planta do pé nesse lugar vai sentir a presença de Deus nesse lugar, vai sentir o fluir de Deus nesse lugar. Cada pessoa, cada cliente que entrar nessa loja, mesmo que não compre, mas vai sair daqui aleluiado, vai sair daqui cheio da presença de Deus. Vocês estão entendendo isso ou não? Você tem que ser um agente de transformação da atmosfera, do lugar, da casa, da empresa, da escola, aonde você está. Ainda na página 16. A partir daquela casa, anunciar a palavra aos vizinhos, bairro e cidade. Olha só o que Jesus diz. Ele fala assim: e ficai na mesma casa, comendo e bebendo daquilo que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Lá no capítulo 9, ele diz o seguinte: e em qualquer casa em que entrardes, ficai ali e de lá saireis. Eu confesso para vocês que, inicialmente, esses versículos parecem um pouco confusos, porque quando a gente só ouve, quando a gente só lê, fica um pouquinho confuso, mas quando você pratica, fica muito claro. Olha só, no capítulo 9 e no capítulo 10, ele está dizendo o seguinte: vão de 2 em 2. Quando vocês chegarem numa casa, vocês vão estabelecer naquela casa uma igreja no lar. Ali tem pessoas de paz? Tem. Então fique naquela casa. Estabeleça a igreja naquela casa. Estabeleça a presença de Deus, a atmosfera de paz, a atmosfera de milagre, a atmosfera de cura naquela casa. Ficai ali. Aí depois ele fala assim, ó: ficai ali e de lá saireis. Eu fico ali até quando, pastor? Eu fico ali até quando a família toda já conheceu Jesus, já foi curada, já foi liberta dos demônios, e os vizinhos agora já estão afluindo para aquela casa para receber a palavra de Deus. Lembra da casa onde a sogra de Pedro estava com febre? Jesus, ele chega na casa, a sogra de Pedro estava com febre, deitada na cama, ele chega ali para fazer um lanchinho, e aí Jesus vai lá, toma ela pela mão, levanta a mulher, a febre deixa ela na hora, e ela passa a servir as pessoas, e a Bíblia termina, o texto termina dizendo que todas as pessoas da cidade que estavam enfermas, que estavam endemoniadas, afluíram para a porta daquela casa. Pastor, o que isso quer dizer? Que você não precisa sair preocupado, desesperado, em sair anunciando em muitas casas ao mesmo tempo. Não. Faça numa casa bem feito. Se naquela casa tiver a presença de Deus, as multidões irão se achegar naquela casa. Ei, escute. A presença de Deus, ela atrai multidões. Teve um dia que um pastor, ele ouviu a voz de Deus falando assim para ele assim, de manhãzinha antes dele sair para trabalhar, e ele ouviu Deus falando assim com ele assim: pega o mel e derrama lá na pia da cozinha. Aí ele foi lá, pegou o mel, derramou na pia da cozinha, olhou para a sujeira e falou assim: minha esposa vai me pegar. E foi trabalhar. E aí trabalhou durante o dia. Quando ele chegou em casa à tarde, ele foi na cozinha. Na hora que ele viu aquela cena na cozinha, ele já tinha até esquecido, mas quando ele chegou na cozinha, viu aquela cena, ele gritou assim: meu Deus, o que é isso? E na pia da cozinha tinha uma multidão de formiga, mas muita formiga. E ele gritou assim: meu Deus, o que é isso? E Deus respondeu assim para ele: assim é a minha presença, como um mel derramado, aonde ela está, atrai multidões. O que você precisa fazer na tua casa? Levante um altar de adoração ao Senhor. Atrai a presença de Deus para a tua casa. Se você vai evangelizar uma família, ei, escute, vai de 2 em 2. Atraia a presença de Deus para aquela casa. Seja você uma pessoa que vai atrair a glória de Deus naquela família, liberando a palavra de vida, liberando a cura, liberando a paz, liberando sobre aquela família a libertação.
E uma multidão vai se achegar naquele lugar. Muitas pessoas virão para tentar entender o que está acontecendo ali. O que está acontecendo naquela casa. Aí você fala assim, mas foi o irmão fulano de tal que fez milagre. Não, é a presença de Deus que está naquela casa operando milagres. Amém? Porque a glória sempre é dele. Escute. Agora, um foco importante da nossa missão, queridos. O foco importante é casa. Fala comigo, casa. Não sei se vocês perceberam, até cantamos aqui em uma das músicas, mas ultimamente estamos cantando muitas músicas dizendo a palavra casa. Vocês perceberam ou não? Muitas músicas, né, falando que nós somos a sua casa, né, que a igreja é a casa, nós queremos ficar neste lugar, que o nosso coração é a casa, a morada de Deus. Nós estamos tendo muitas músicas, worship, né, muitas músicas de adoração, falando dessa palavra casa. Sabe por quê, queridos? Porque o foco de Jesus sempre foi nas casas. Queridos, a maioria dos milagres que Jesus operou foi dentro das casas. E agora Jesus pega os seus discípulos e fala assim para eles, ei, vão de cidade em cidade, quando vocês entrarem numa cidade, procure uma casa. E a casa que receber, entrai nessa casa, ficai ali até que vocês cumpram o pilar da missão. Qual é o pilar da missão? Curar os enfermos, expulsar os demônios e pregar o evangelho da salvação. Uau, que coisa fantástica. Vocês estão entendendo? O foco continua sendo as famílias, as casas. Por isso que quando nós vemos um movimento, não só no Brasil, mas no mundo, dizendo, ei, não, ninguém anda de casa em casa, cada um fica na sua casa. Estão tentando paralisar uma direção do próprio Jesus, dizendo, vão de 2 em 2 para onde? Para as casas, entrem nas casas, curem as famílias, libertem as famílias, derramem a paz sobre a casa. O foco continua sendo as famílias, as casas. Ei, igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra, lembre-se, o Senhor Jesus continua levantando a igreja para ir para as casas. O foco são as famílias. Pastor, por que você está falando isso de uma forma tão forte? Escute, queridos. Desde quando eu me converti, que eu entreguei minha vida a Cristo, meu coração queimando, eu falei assim, meu Deus, eu preciso falar para as pessoas o que está acontecendo aqui dentro. Ei, se você realmente teve um encontro com Jesus, você não vai conseguir ficar calado. Se você realmente conheceu a Cristo, você quer que as outras pessoas também conheçam. E aí eu fui, de tudo quanto é forma, fazendo evangelismo, anunciando, às vezes até de forma errada. Tivemos muitas vezes, né, levamos muitos nãos na cara. Por quê? Porque nós fizemos de forma errada. Mas uma coisa era certa. A gente ia para as casas, anunciando o evangelho, liberando, porque ele estava queimando aqui dentro. E eu entendi uma coisa. No começo, eu comecei a evangelizar os jovens que estavam nas ruas, drogados. E eu lembro que meu primeiro alvo de evangelismo foi os drogados, os viciados. Então, muitas vezes, queridos, eu vivi esse ciclo, que eu vou contar aqui para vocês rapidinho. Nós tirávamos o jovem das drogas. Nós levávamos para a casa de recuperação. Ele passava 9 meses, nós trazíamos para a igreja. E a igreja abraçando esse jovem, nós devolvíamos ele para onde? Para a família dele. E aí, achávamos que tínhamos feito um grande trabalho. Aí daqui a pouco, o jovem caía nas drogas de novo. Aí, 1 ano depois, lá vai nós de novo como igreja, pegar o jovem das drogas, levar para a casa de recuperação, abraçar como igreja, devolvia para a família. Passasse mais um tempo, caía nas drogas de novo, nós, igreja, ia lá, pegava o jovem, levava para a casa de recuperação. 3, 4 vezes o mesmo ciclo. Eu falei, meu Deus, aonde nós estamos errando? Senhor, me mostra onde nós estamos errando. E eu lembro de um dia que eu estava levando um desses jovens, de novo, para a casa de recuperação, só que eu já não estava levando mais com aquela alegria. Sabe, eu já não estava mais, falei, vamos jogar esse menino de novo na casa de recuperação. Mas eu estava perdendo o brilho do evangelismo. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais, até quando eu vou ficar com esse negócio? E jogamos o menino lá na casa de recuperação. E aí eu lembro que eu voltando para minha casa, eu cheguei em casa, minha esposa veio e me deu um abraço, muito gostoso. E o Espírito Santo me falou assim, você não está percebendo onde que está o erro? Aquele jovem
ele se recupera na casa de recuperação. A igreja abraça, mas quando ele chega na casa dele, ele não tem esse abraço. A família não foi restaurada. Você restaura o jovem, mas você não restaurou a família. O processo precisa ser completo. O evangelismo precisa ser completo. Por isso que algumas vezes eu recebi crítica por colocar aqui, na capa do livro, 8 semanas para alcançar uma família, porque as pessoas falam assim, é muita presunção sua querer alcançar a família toda. Ei, não é presunção, é entendimento. Eu preciso mudar a realidade daquela casa, da família toda, porque se você muda a realidade só de um, quando ele volta para aquela casa, o ambiente que levou ele para as drogas, o ambiente de briga, o ambiente de opressão, o ambiente de acusação é o mesmo. O ambiente é o mesmo, então como é que essa pessoa vai mudar? Vocês estão entendendo? Por isso, igreja, nós não fomos chamados para uma parte, é o evangelho completo, para a família completa. Nós precisamos sim defender as crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os casais, todos os adultos, nós precisamos alcançar toda a família. Não adianta a gente só focar numa área, nós precisamos focar em todas. Por isso que esse projeto é para alcançar toda a família. Todos que estão naquela casa precisam ser alcançados. E aí nós fomos entendendo alguns dados. Quando a gente alcançava os filhos, a gente alcançava os filhos. Quando a gente alcançava a mãe e os filhos. Mas quando a gente alcançava o pai, geralmente nós alcançávamos o pai, consequentemente a mãe e consequentemente os filhos. E aí nós fomos entrar numa outra vertente. Nós precisávamos ganhar os pais, precisávamos ganhar os homens, precisávamos mudar a realidade deles. Vocês estão entendendo? E ao mesmo tempo, então nós começamos a trabalhar. Vamos fazer o evangelismo, mas vamos ser estratégicos. Entrou numa casa, só tem a mãe, o pai já foi embora, só tem a mãe e os filhos. Então tem que ter uma irmã madura da igreja para ir naquela casa. E tem que ter, se os filhos são jovens, tem que ter jovens naquele evangelismo. Se os filhos são criancinhas, tem que ter criancinhas naquele evangelismo. E a gente começou a trabalhar com identificação. Quem está entendendo diz amém. Amém. Hashtag pega a dica. Então, nós começamos a fazer isso por afinidades. A gente mapeava a família que a gente queria evangelizar. E a gente levava perfis de evangelista no perfil da família. Amém? Isso facilitava demais. Por causa que dava identificação. Era afinidade. Falava a mesma linguagem. Amém? Então, queridos, nós chegamos nesse processo depois de errar tanto. Meu Deus. Quantas vezes, queridos, eu na minha ânsia de querer ganhar vidas para Cristo. Nós chegávamos na época dos panfletos ainda, né? Batia a palma na casa da pessoa. Ei, dona Maria, vem cá, eu quero falar de Jesus para você. Eu não quero saber disso não. Aí a gente ia para outra casa. Seu João, nós viemos aqui falar de Jesus para você. Aí ele falou assim, pode falar daí de fora mesmo. E aí nós lá fora tentando gritar, e ele falava assim, não quero não. Ou a gente, muitas vezes, queridos, errávamos mais ainda. Quantas vezes nós chegávamos na casa, batia a palma, uma pessoa com tanta alegria recebia a gente, e a gente entrava na casa da pessoa, e aí, né, nós, crentes super espirituais, e aí a gente entrava na casa e já começava, né? Eu estou sentindo, está sentindo, irmão? Está sentindo? Aí o outro falava, sim, eu estou sentindo, estou sentindo. E aí, às vezes, a pessoa ali, de bom grado, pode fazer a oração de vocês? Aí a gente já começava a fazer oração, e já começava a ver as imagens, já começava a expulsar os capeta, e era aquela bagunça toda, e começava aquela gritaria, a pessoa ficava lá assustada, ai meu Deus do céu, tem capeta aqui dentro de casa, e a pessoa ficava assustada, e depois no final, a gente achava que tinha feito um grande evangelismo, a gente fala assim, está aqui o endereço da igreja, nós esperamos vocês lá na igreja. Aí a pessoa aparecia assim ou não? Não aparecia, irmão. Ela falou, o quê? Se dentro da minha casa já foi assim, imagine lá. Não vou. Então, muitas vezes nós erramos na ânsia de querer acertar. O coração era genuíno, o coração tinha boa intenção. Mas não basta você ter uma boa intenção. Nós precisamos ter a motivação correta, mas precisamos ter as estratégias corretas. Amém? O que Jesus fala? Vai de 2 em 2. Libera a paz sobre a casa. Libera primeiro o que você tem, para depois tirar o que eles têm.
Às vezes a pessoa quer chegar na casa e já querer tirar todo um monte de imagem, tirar um monte de trabalho, de macumba, quer ver demônio em tudo. Ei, libera primeiro o que você tem. Se você tem algo precioso, oferece primeiro algo que essa família não tem. Não adianta querer tirar o que ela tem. Às vezes a pessoa está ali, ela está apegada, aquela imagem é tudo que ela tem. Aí você chega querendo tomar o doce da criança, é tudo que ela tem. Ela passou a vida toda acreditando que aquilo ali iria proteger ela, mas aquilo ali foi o que foi ensinado para ela. Deixa aquele negócio lá, para você faz alguma diferença? Não faz. Então ensine. Quantas vezes nós estávamos lá ensinando? Eu lembro de algumas situações, estamos lá ensinando a palavra, a Bíblia, com muito carinho, com a família. E aí eu lembro que eu estava com outro irmão e tinha um quadro de uma imagem de uma santa. E aí esse irmão me cutucava e eu estou ensinando a palavra aqui, e eu ensinando ali, falando com muito amor. E o irmão me cutucando. Aí eu falei, o que foi? Ele falou assim, você não está vendo? Aquela imagem está olhando para mim. Eu falei, rapaz, só não olhar para ela, deixa ela quieta. Né? E aí o irmão incomodado, porque a imagem estava olhando para ele, estava piscando para ele, estava falando com ele. Eu falei, irmão, maior é o que está em nós. Sim ou não? É lógico que pode ser que você encontre algumas manifestações por aí, só que, ei, maior é aquele que habita em você. Você está ali com algo precioso, amém? Então, tudo bem que nós erramos muitas vezes, erramos por muito tempo, mas chegou um tempo da igreja se levantar, se posicionar, se alinhar, pegar as estratégias dos céus e colocar em prática a vontade de Deus, amém? Não precisamos criticar ninguém, por quê? Eles muitas vezes estão fazendo na ignorância deles. E às vezes você não está criticando, você está sendo arrogante. Então não critique o que eles têm. Libere o que Deus transbordou no teu coração. Amém? E por fim também, queridos, ainda dentro desses dois textos, Jesus fala, anunciai para todos, até para aqueles que não querem saber de nada, diga para eles, é chegado a vós o reino de Deus. Ei, o nosso papel é anunciar, se as pessoas vão crer ou não, se as pessoas vão ficar chateadas ou não, não é problema teu, queridos. Eu lembro que eu ministrei essa estratégia de evangelismo, lá em Alto Araguaia, e aí, passados uns 6 meses, 8 meses, eu voltei lá de novo, e aí, no final da conferência, 2 irmãs muito preciosas chegou e falou assim, pastor, nós queremos perguntar uma coisa para você, até quando a gente tem que continuar evangelizando a família? Eu falei, olha, se a família estiver um pouco resoluta, um pouco difícil, continua liberando a água do Espírito, continue de vez em quando falando do amor. Aí eu falei assim, por quê? Ela falou, não, pastor, porque a última vez que você veio aqui, nós entramos numa casa. Entramos numa casa e começamos toda semana a evangelizar aquela família. E já vai fazer, eu não lembro se era 6 ou 8 meses, já vai fazer 6 ou 8 meses, nós estamos lá e a família não entregou a vida para Jesus. O que a gente faz? Eu falei, opa, 8 meses? Sacode o pó dos vossos pés e vai para outro. Que eu percebi que as 2 irmãs já estavam querendo desistir, não da família, desistir de cumprir o chamado, de cumprir o ID. Ei, se você ficar muito tempo, eu vou usar a fala que o meu diretor falava comigo quando eu bagunçava na escola. Ele falava assim, não adianta queimar vela com defunto ruim. Não adianta, querido. Mas o defunto melhorou, tá, gente? Mas ele falava assim, não adianta queimar vela com defunto ruim. E muitas vezes você está indo ali, queridos, olha, insistindo, a pessoa não quer. Ela já disse para você, basta! Se a pessoa já disse basta, você já anunciou a palavra, sai daquela casa, deixa o seu telefone, deixa a porta aberta, deixa a sua disponibilidade para a família. Mas vai atrás das ovelhas perdidas, vai atrás de quem está sedento, tem muita gente precisando, tem muita gente morrendo e você às vezes está gastando vela com defunto ruim, você está insistindo, está jogando pérola aos porcos. Por isso que eu coloquei aqui 8 semanas para alcançar uma família. 8 semanas dá quantos meses, queridos? 2 meses. Pastor, por que você não colocou 7? Queridos, aí eu preciso ser curado, eu não quis colocar 7, porque quando eu cheguei na igreja, era 7 quarta-feira do pulinho da vitória, era 7 quinta-feira do não sei o que lá, era tudo 7. Aí eu falei assim, não, eu vou colocar 8. Aí então, mas pastor, por que você não colocou 9? Porque, queridos,
eu fui da renovação carismática até os meus 20 anos de idade. E lá era tudo 9. Era 9 semanas da novena, não sei o quê. 9 semanas da vela, não sei das quantas. Aí eu enjoei do 9, enjoei do 7. Falei, vamos ficar no 8. Tá bom? Mas se você... Eu preciso ser curado nessa... Mas se você falar assim, não, pastor, eu percebi que 8 semanas foi pouco, mas 2 semanas a gente ganha aquela família. Amém, queridos. Nós não estamos engessando aqui nada. Amém? Não precisa engessar. Nada precisa ser engessado. Às vezes, em 3 semanas a família já se rendeu para Cristo. 3 semanas a família já se rendeu para Cristo. Pastor, posso levar para a igreja? Pode levar, não tem problema. Mas geralmente a gente evangeliza 8 semanas. E na última semana tem toda uma estratégia. Eu vou mostrar aqui amanhã para vocês como é que a gente faz isso na prática. E na última semana a gente convida a família para vir pela primeira vez na igreja. E aí, amanhã vocês vão ver que surpresa fantástica. Amém? Agora, por último, todo aquele que vai para a missão volta com alegria. Ai, pastor, eu estou aqui nessa igreja, pastor, já faz 10 anos. Pastor, pensa num trabalho, pastor. Estou cansado, o fardo está pesado. Ei, olha aqui para mim. Se está pesado, então não é obra de Deus que você está fazendo. Porque a Bíblia garante que todo aquele que sai semeando a semente preciosa voltará com alegria. O Salmo 126 fala isso, né? Aqui em Lucas capítulo 10, versículo 17 fala isso, que os discípulos voltaram com alegria. Voltaram com alegria. Então, para mostrar que você está fazendo a obra de Deus, olha para esse cheiroso que está do seu lado e dá um sorrisão bem lindo para ele, para ela. Eita, glória de Deus. Amém ou não amém? Amém. Pastor, eu tenho mais 15 minutinhos? Mais 20 minutos? Mais 30? Com 20, 50? Mais uma hora? Vamos lá. Queridos, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36. Versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Diga comigo, todas. Todas é todas. Amém? Todas no original é todas. Todas no grego é todas. E assim por diante. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Pastor, qual é a casa, qual é a cidade que nós temos que evangelizar? Todas. Sem acepção. Ah, pastor, esse negócio aqui só funciona no Paraná. Isso aqui só funciona em tal lugar. Eu quero até, posso dar aquele testemunho que eu mandei para o pastor hoje, né? Nós estivemos no norte do país 2 anos, estivemos algumas vezes no nordeste do país, e já estive aqui há 6 anos atrás, em Porto Alegre. E por incrível que pareça, hoje eu recebi um testemunho de um pastor, que foi quando eu vim aqui pela primeira vez, e ele mandou para mim que a igreja dele está fazendo esse projeto, e eles estão evangelizando 45 famílias ao mesmo tempo. 45 famílias ao mesmo tempo. E do mesmo jeito, de 2 em 2, entrando de casa em casa. E lá no Acre, em Cruzeiro do Sul, para ser mais específico, na divisa com o Peru, nós plantamos uma igreja com esse projeto, de 2 em 2, de casa em casa. Alcançamos 10 famílias, e quando nós finalizamos essas 10 famílias, depois de 8 semanas, nós inauguramos o templo. Inauguramos a igreja com 10 famílias. No Nordeste, nós fizemos isso aqui em algumas casas. E no Maranhão, que eu nunca pisei o pé ainda no Maranhão, tem uma igreja que nós enviamos os livros para lá, enviamos o treinamento, tudo online. E eles fizeram lá, e eles alcançaram 60 e poucas famílias para Cristo. O que eu quero dizer para vocês? Da mesma forma que Jesus não faz acepção de lugar, de cidade, de pessoa, de casa, nós também não deveríamos fazer. Muitas vezes você passa na frente de uma casa e fala assim, ah, não, essa casa aqui é do maior macumbeiro da cidade, essa casa aqui é do maior traficante da cidade, ah, então essa aqui deixa quieto, pula essa casa, vamos para outra. Não faça acepção de ninguém. Não faça acepção de pessoas. Porque aos teus olhos parece impossível, mas muitas vezes, isso que parece impossível para você é exatamente o alvo do amor de Deus. É exatamente o alvo do amor de Deus. Então, quando eu leio esse texto de percorria Jesus todas as cidades, todas as aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Olha isso.
Jesus fazia isso de uma forma natural. Ei, isso aqui não era para ser algo difícil para a igreja. Isso aqui era para ser a nossa vida. Isso aqui era para ser a nossa rotina. Todos os dias chegar num culto aqui, pastor, olha, isso aqui eu ganhei essa semana. Aí semana que vem você chega, pastor, olha, isso aqui eu ganhei essa semana, pastor. Aí chega a semana, pastor, olha, essas 3 famílias eu ganhei essa semana. Aí na outra semana, pastor, olha, essa cidade inteira eu ganhei essa semana. Isso deveria ser uma rotina na vida da igreja. Pastor, então por que não é uma rotina? Por causa de um princípio, versículo 36. E vendo a multidão, Jesus teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Olha aqui para mim. Pastor, qual que era o segredo de Jesus então, para arrebanhar tanta gente? Qual que era o segredo dele? O segredo dele era e é compaixão. Compaixão. Pastor, o que é compaixão? Traduzindo, é o contrário de acusação. Antes de você ficar apontando o dedo para o irmão, pelos defeitos dele, olhando pelo passado dele, tenha compaixão e enxergue com os olhos da fé o futuro dele. O diabo já faz esse papel de acusar, de condenar, de querer oprimir a pessoa. Você não precisa fazer esse papel. Não precisa. Tem lugares por aí, pelo Brasil afora, que o diabo tira férias, fala assim, não preciso fazer o meu papel, porque já tem muita gente na igreja fazendo. Tem muita gente acusando, tem muita gente apontando. Ei, escute, você não precisa fazer esse papel. Os miseráveis vão chegar, as prostitutas vão chegar, os desmantelados vão chegar. E quando eles chegarem nesse ambiente, a igreja tem que estar pronta para se mover com compaixão e receber esse povo. É aqui que eles vão receber a compaixão, é aqui que eles vão receber o amor de Deus. É neste lugar que eles vão ver que verdadeiramente o amor de Deus existe. E é através da tua vida. Não é apontando o passado deles. Olha só, e vendo as multidões, Jesus estava tendo a ótica dos céus, Jesus estava tendo a ótica do Pai, vendo as multidões, teve grande compaixão deles. Ele se compadeceu, ele se movia por compaixão. Como é que você está se movendo? Se nós queremos ser evangelistas, nós precisamos nos mover em compaixão. Com as mesmas misericórdias que você exerce sobre a vida do próximo, alguém vai exercer sobre a tua vida. Com a mesma compaixão que você exerce na vida daquele que precisa, um dia alguém também vai exercer a mesma compaixão quando você precisar. Escute, compaixão. Todo evangelista ele precisa se mover no princípio da compaixão. Então eu já entendi que nós vamos de 2 em 2. Não vamos levar bagagem, apenas a bagagem que nós já recebemos, que é essa é a bagagem que você nunca pode esquecer. Vamos de 2 em 2, com a bagagem que nós recebemos, de casa em casa, porque é o foco. Amém? Em cima de um tripé, o objetivo da nossa missão é um tripé: pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. Anunciar, independente se as pessoas estão querendo ou não. O nosso papel é lançar a semente. E de que forma eu faço isso, pastor? Com compaixão. Eu me movo em compaixão. Eu falo, eu ministro em compaixão. E aí, queridos? Jesus, ele chama discípulos, amém? Agora, em Mateus capítulo 28, ele fala aos discípulos: ide. Eu fico tão maravilhado porque em Lucas capítulo 9, Jesus chamou os 12 e ele envia. Em Lucas capítulo 10, ele chama 70 e envia. Em Mateus capítulo 28, agora ele chama os discípulos, a multidão de discípulos, e envia. E esse ID está ecoando para nós hoje. Estamos numa conferência do ID, onde o próprio Jesus já deixou escrito, deixou declarado, deixou ordenado: ide.
Ide por todo mundo. Para seguir Jesus, você segue Jesus no caráter de discípulo. Mas para ir, você precisa ir no caráter de evangelista. De novo, para seguir Jesus, você segue no caráter de... Mas para atender o ide, você atende no caráter de evangelista. Eu pergunto novamente para a igreja, quem é evangelista? Evangelista é todo aquele que atende o ide de Cristo. Sabe por que nós, muitas vezes, na hora que eu fiz a pergunta inicial, nós não achamos que somos evangelistas? Porque achamos que evangelista é uma função, é um cargo, é um título. Ei, evangelista não pode ser um título na nossa vida. Tem que ser o nosso propósito. Você tem que ser evangelista aonde você estiver, independente se você tem título ou não. Então quebre essa mentalidade que você só vai evangelizar se você tiver o título. Ou quebre a mentalidade que você só vai falar do amor de Deus se você for pastor, ou se você for presbítero ou diácono. O ide é para discípulos. O ide de Cristo é para quem é discípulo. Então o ide é para toda a igreja. Por isso que nós, como igreja, precisamos voltar às essências, à raiz, que é evangelizar. Eu atendo o ide de Cristo, entendendo que eu não preciso ter o título de evangelista, porque eu sou evangelista. Pastor, o que significa evangelista? Evangelista é aquele que leva o evangelho. O que significa o evangelho? Evangelho significa boas. Evangelho significa boas. Então, evangelista é aquele que leva as boas novas. Aí você chega na segunda-feira no seu trabalho e você conta as boas novas, ou você vai falar mal do seu irmão? Você chega na tua família, depois de um culto aleluiado, você chega lá, reúne a família para jantar e você vai falar as boas novas. Uau, que palavra, olha, eu entendi isso na palavra, eu entendi aquilo. Ou você vai falar mal do louvor, vai falar mal do irmão, vai falar mal do cabelo da irmã. Ah, você viu? Eita, aquilo lá, não sei o que e tal. Ei, escute, o que está saindo da tua boca, o que está jorrando? Está jorrando boas novas, está só jorrando fofoca, está jorrando boas novas, ou só maledicência? O que está jorrando desta língua? Se eu vou abrir a minha boca, eu preciso entender, eu sou evangelista. Eu sou evangelista. Evangelista não vai perder tempo com fofoca. Evangelista não vai perder tempo com discussões vãs. Evangelista, ele só vai saber falar de uma coisa: do amor de Deus, do evangelho, da palavra, daquilo que está queimando, porque a boca fala do que o coração está cheio. Ei, teu coração está cheio do quê? Teu coração está cheio do quê? É tão bom estar do lado de alguém que está cheio de Jesus, sim ou não? Ah, aqueles, é tão gostoso. Eu tenho meus grupos de discipulados, e aí, às vezes alguns dos irmãos da igreja falam assim: pastor, eu quero tanto andar contigo. Eu falei: vem andar. Então que hora que eu posso andar contigo? Vem 5 horas da manhã orar comigo. Aí já metade já fica para o meio do caminho, porque não quer levantar, não quer vir. Aí alguns levantam, aí vem 5 horas da manhã, ora comigo. Aí termina a oração, às 6h15, minha esposa, ligeira, já vai na cozinha, já faz um pão de queijo, faz um café lá na igreja, e aí coloca lá no gabinete, aí os meninos vão chegando. Aí o trabalho da maioria deles é 7h30, 8 horas, aí eles vão sentando na mesa, vão tomando um café e eu vou ministrando, vou fluindo. E não tem cartilha, nós vamos fluindo no Espírito. E eu começo a ministrar no coração deles. Eu começo a falar verdades para queimar o coração deles, para incendiar o coração deles. Eu começo a falar de princípios. Ei, aonde você estiver, teu coração tem que transbordar o que está queimando aí dentro. E aí no final daquele tempo ali tão gostoso, aí eu falo assim: e aí, o que Deus falou no teu coração? E eles começam: olha, Deus falou isso comigo, Deus falou aquilo comigo e tal. E um vai compartilhando, outro vai compartilhando. Rapidamente a sala, a atmosfera daquele ambiente é tomada por palavras de vida. E aí eles saem para trabalhar. Eu vou usar essa palavra, eles saem empoderados para trabalhar. Eles saem aleluiados para trabalhar. Eles falam: pastor, como é bom começar o dia na presença do Senhor, na presença de Deus, buscando a face do Senhor. Ei, o teu coração vai transbordar através da tua boca. Por isso que não existe tempo perdido para os evangelistas. Ele está andando, ele está evangelizando, ele está trabalhando, ele está evangelizando, ele está estudando, ele está evangelizando. Sabe por quê, queridos? Porque
entender um chamado, entender um propósito. Eu costumo dizer, digamos que aqui fosse um copo. E aí, eu chacoalhei o copo e caiu água no chão. Eu pergunto para vocês, por que caiu água no chão? Porque chacoalhou? A maioria pensaria isso, porque chacoalhou. Escute, as adversidades, a vida, a tribulação sempre vai vir na nossa vida. Agora, só vai cair no chão aquilo que está aí dentro. Só vai transbordar no dia da tribulação o que já está aí dentro. Por isso que muitas vezes a gente se surpreende com muitos cristãos, que no dia que passa por luta, perde a fé, se desespera, puxa os cabelos, sai brigando, sai dando porrada em todo mundo, fala, meu Deus, era tão crente. Não era não, só não estava chacoalhado ainda. Mas escute, o dia da adversidade, o dia da tribulação vai vir para todo mundo. A questão é, se você já for treinando como evangelista, deixa fluir o rio de vida que Jesus está derramando sobre você. João capítulo 7, no final da festa, Jesus diz, ei, todo aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios. Se eu creio, alguma coisa tem que fluir de mim. O que está fluindo da tua vida? O que está fluindo? Eu lembro de um dia eu chegar na rodoviária da cidade procurando um discípulo desviado. Naquele dia o Espírito Santo me falou, vai em tal lugar, assim, atrás da rodoviária. Ele está lá, você vai encontrar ele. E eu procurei esse rapaz na cidade toda, e eu lembro que quando eu cheguei naquele lugar que o Espírito Santo tinha me falado, lá estava ele, junto com um monte de gente usando droga e tal. E quando eu vi ele, eu parei o carro, saí, gritei o nome dele. E falei assim, vem, sai dessa vida, vem. Vem aqui, eu vou te levar para a sua casa, eu vou cuidar de você. E já era a terceira vez que eu estava resgatando ele das drogas. Naquele momento, queridos, meu coração cheio de amor. Um amor que não é humano, é somente o amor de Deus para fazer isso. Já era mais de meia-noite e eu procurando esse rapaz. E aí, quando ele me viu, ele veio, mas ele não veio correndo. Ele veio assim. Ele veio, ele pediu para os companheiros esperar. Aí ele chegou perto do carro e falou assim, ei, que papelão, Anderson, que você está fazendo? Para com isso. Eu falei assim, vem, eu vou te levar para casa, vai dar tudo certo, nós vamos lutar junto por essa situação, você vai sair desse vício. Ele, para com isso, que papelão. Ó, meus companheiros ali. Eu falei assim, você não está entendendo, cara, eu vim aqui para te levar. Ele falou assim, não, você que não está entendendo. Eu não perdi tudo ainda. Eu não cheguei no fundo do poço. Então espere. Eu tenho que perder mais algumas coisas. Aí eu fiquei tão abismado, porque uma pessoa drogada, me dando um sermão daquele, confrontando o amor que estava exalando em mim, e aquelas palavras foram tão duras, que me paralisaram, e ele simplesmente voltou. Eu entrei dentro do carro chorando, falei, Senhor, o que é isso? Olha o abismo que ele está, olha a situação que ele está, eu vim aqui, o Senhor me mostrou onde ele estava, por que eu não consigo levar ele? E aí eu voltei para casa, mas tão mal, tão mal. E aí eu cheguei em casa, eu contei para minha esposa, e aí a minha esposa, usada por Deus, ela me levantou, me chacoalhou, falou assim, olha nos meus olhos. E eu ali, indignado, não estava entendendo. E ela falou assim, ei, isso é Deus provando se o teu coração vai desistir agora, ou vai continuar se movendo por compaixão. Aí eu falei, pronto, hoje é o dia de apanhar sem levar chicotada. E eu entendi aquilo. Porque muitas vezes nós estamos fazendo muitas coisas na força do nosso braço. A gente quer arrastar as pessoas. E eu lembro que o meu coração ficou cheio de compaixão por aquele jovem. Passados-se muitos dias, Deus me deu a oportunidade de encontrar ele de novo. E eu lembro que quando eu encontrei ele estava todo ferido, todo machucado.
E aí eu perguntei para ele, o que aconteceu? Ele falou assim, agora sim, eu cheguei no fundo do poço. Agora sim, eu perdi tudo que eu tinha que perder. Me leva para a casa de recuperação. E ali me deu, humanamente falando, uma vontade de dizer assim, agora você se vira. Eu fui aquele dia lá te resgatar. Sofri por sua causa. Humanamente falando, mas eu me comportei e falei, Senhor, obrigado. Falei, entra aqui, vamos lá. Levei ele de novo na casa de recuperação. Porque nós não estamos aqui para acusar ninguém, lembra disso? Estamos aqui para nos mover por compaixão. E aí levei ele mais uma vez. E eu lembro que ele disse que, passados-se muitos anos, há uns 2, 3 anos atrás, eu recebi uma mensagem dele. E a mensagem era assim, obrigado por não desistir de mim. Só isso, obrigado por não desistir de mim. Sem muitas palavras, obrigado por não desistir de mim. E quando ele mandou aquela mensagem, eu falei a mesma coisa para Deus, falei, Senhor, obrigado por não desistir de mim. Porque a única coisa que o meu coração quer é continuar se movendo por compaixão. Porque enquanto estamos no meio de uma multidão que já perdeu a sensibilidade, que já perdeu a compaixão, que já se esfriou no amor, o Senhor continua aquecendo o nosso coração para não desistir das pessoas que estão caídas. Escute, pensa agora naquela pessoa que você já investiu algumas vezes. Pensa agora naquela pessoa que você já até desistiu de falar do amor de Deus para ela. Aquela pessoa que você já investiu dinheiro para tirar ela dessa vida e ela não saiu. Eu quero te dar uma palavra de ânimo dizendo para você e também para mim, não desista dela. Não desista. Escute, só não desista dela, não por causa dela e nem por sua causa, mas por causa de Jesus. Porque Ele foi até o fim. Ele podia ter desistido de nós antes de ir para aquela cruz, mas Ele não desistiu. E como evangelistas, como aqueles que entenderam que nós não temos força para mudar a vida de ninguém, mas nós vamos nos mover com compaixão daqueles que ainda estão sendo amarrados, cativos pelo diabo. O que se requer de nós como igreja? Se mova com compaixão. Se mova. Pare de criticar, porque quanto mais se critica, mais cego você fica. Quanto mais você se move com compaixão, mais os teus olhos se abrem. E vendo as multidões, Jesus teve grande compaixão delas. Só consegue enxergar com a ótica do Pai quem se move por compaixão. Quem se move por compaixão. Eu lembro que um certo rapaz que eu estava cuidando, eu lembro que uma vez a mãe dele mandou uma mensagem para mim dizendo assim, olha, pastor, ele está lá na boca tal, assim, assim, assim. E aquele dia, minha esposa falou assim, você não vai, é muito perigoso. E aí eu falei assim, amor, me libera, não me impeça, me abençoe, mas eu preciso ir lá, eu preciso resgatar essa vida. E eu lembro que, quando eu cheguei em determinado lugar, era uma matinha que tinha, e o lugar chamava Barragem, lá em Cianorte. E lá era um ponto de tráfico. E eu entrei pelo meio da mata, e quando eu apareci na clareira, estava lá os traficantes, e esse jovem que eu estava cuidando dele, estava lá no meio dos traficantes. E foi interessante que um deles se levantou e falou assim, quem é você? E foi tão instintivo que eu falei assim, eu sou pai desse menino aí, ó. E eu vim buscar ele. Aí o traficante falou assim, ele é muito novo para ser seu pai. Aí perguntou para ele é teu pai mesmo? Aí ele balançou a cabeça e falou, sim, ele é meu pai. E ele estava descalço, todo sujo, com os dedos todo escuro daquela situação que ele estava fazendo. E aí eu fui até ele, não me importei com a situação que estava acontecendo, mas eu peguei no colarinho dele, com muito amor e carinho, e falei, você vem comigo. E ele, tá bom, eu vou. E aí depois que nós saímos dali, eu falei assim, meu Deus, o que eu fiz? Aonde eu estava? Aí eu falei, Senhor, será que eu fiz isso de uma forma muito agressiva? E o Espírito Santo confirmou no meu coração. Você fez isso com compaixão. Compaixão não é sinal que você vai ser passivo.
Se mover em compaixão não significa que você vai ser alienado por aquilo que está acontecendo. Se mover com compaixão muitas vezes é ter uma ira santa e não se conformar com aquela situação. Você está vendo teu filho ir para as drogas, está vendo tua filha ir para a prostituição, está vendo teu pai cair no alcoolismo, e você fala assim, eu não posso fazer nada porque ele é adulto. Ei, se mova com compaixão e faça o que precisa ser feito. Lute com todas as suas forças. Seja a tua resposta de Deus na vida daquela pessoa. Não desista daqueles que Deus não mandou você desistir. Não desista de ninguém, porque Deus não desistiu de você. Quem são as pessoas que você já tinha desistido? Quem são as pessoas que você tinha deixado de investir? Tinha deixado de liberar aquela água do Espírito? Quem são as pessoas que você falou assim, eu vou me afastar porque eu prefiro me afastar do que ver essa pessoa caindo? Quem são essas pessoas? Eu quero lançar um desafio essa noite. Para que a gente nos mova amanhã em estratégia de evangelismo. Eu queria lançar um desafio essa noite. Para que quando você sair dessa conferência, durante essa noite, você orar por aquelas pessoas que você sabe que estão indo para o inferno se ninguém fizer nada. Aquelas pessoas que estão indo para o buraco, está indo para o fundo do poço. E que você já tinha talvez até desistido dessas pessoas. Convido você a se colocar de pé. Se coloque de pé. Deus está levantando os evangelistas desta geração. Evangelista é aquele que leva as boas novas. Evangelista é aquele que entendeu o seu chamado. Evangelista, primeiro, é discípulo. Se você entendeu que você é evangelista, coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos.